voltando aqui aos Minas, que eu tive que dar uma paradinha de gravar, né? Ela vai se estabilizando nos 19, né? E o sinal ainda é de alta, portanto, né? Se ela perder esses 19, ela ainda tem mais um pouco aqui para refazer até os 17, né? Porque foi aqui que tudo começou, nesse último movimento. Se ela não perder, é onde ela volta pelo menos em R$20,50. Tá vendo que entrou rejeição aqui no movimento passado, mas ela vai se estabilizando aqui porque está nas mínimas já no mês de maio. E se ela conseguir superar 20,50, ela vai tentar refazer pelo menos esse movimento. E a gente tem retorno nos 21 mais uma vez. Então, não tenho nada aqui ainda, né, apesar do sinal fraco, que ela vá desabar aqui para baixo. Por enquanto, apesar desse vazio gráfico, por enquanto o sinal é de alta, né, que a média ainda segue apontando aqui para cima, estão dando ainda um apoio, né, ou seja, mantendo onde ela se encontra, nas últimas faixas recentes aí. Pode ser que ela consiga, né, uma recuperação. Eu sempre falo aqui das médias móveis. Né? Média móvel, gente, que muita gente costuma falar aí, né? Muitos analistas, né, de rede social, para você ficar, ver média tal, para você não operar contra a média tal. Só que assim, no início a gente sempre se baseia, tem que ter alguma coisa para se basear para começar a usar. Só que é o seguinte, qualquer coisa que você jogar no gráfico vai dar certo. Pode ser média de 20, pode ser média de 8, pode ser média de 15, o que seja. Vai tudo, qualquer coisa. Porque o que faz aqui a diferença é a faixa de preço que o papel está trabalhando. É isso que vai fazer diferença. Não é média móvel. Então, um conselho que eu dou, se você não consegue, né, ficar com o gráfico aqui sem nada, porque o que eu acho mais importante são os suportes, as resistências, número inteiro, número 50, fechamento, né, do dia anterior, olha, fecho e abertura também de semana anterior, tudo tem que se considerar. São essas faixas, essas zonas, que realmente é onde o preço vai reagir. Estão vendo aqui que ele está chegando, mais uma vez, na mínima do mês anterior, de maio? Estão vendo que começa a entrar uma pressão de compra? Ainda não tem reversão. Reversão só acontece, né, realmente, no movimento maior, mais amplo, se voltar a superar essa região dos 21. Antes disso, vai voltar para cá. Então, começa a considerar isso. Se você não consegue trabalhar sem média, ainda quer continuar com a média, pega de 20 e de 200, porque pelo menos a de 200 é onde os investidores, né, as grandes instituições se baseiam nela. E eu acho muito mais fiável, né, você pegar de 20 do que ficar pegando de 8, de 5. Gente, não importa. Se a média estiver andando num preço, numa faixa ali, em que você vê muita pressão de venda, não interessa a média, o que seja, o que tiver ali, um pedaço de pau. Se tiver que romper, vai romper. Então, qualquer coisa que você jogar aí vai dar certo. Né? Então, não se fia muito nisso. O que você pode ter com a média de 20 e 200? É o vão que elas têm, né, entre elas, que eu até já mostrei, a questão de vazio, mas há coisas a se considerar, porque o preço não vai desabar aqui de uma vez só. Só se houver alguma coisa muito, né, absurda, que aparecer alguma notícia, qualquer coisa, que vá trazer os preços aqui para baixo, mas é muito aqui para andar também, né, para vir de uma vez só. Se houver aquele pânico, né, da questão da pandemia, onde entrou aquela lapada de vez, mas fora isso, né, a gente tem os detalhes aí para trabalhar antes de pegar um movimento maior ou menor que seja. Então, trabalha com a de 20 e de 200, pelo menos são mais confiáveis, na minha opinião. Então, vamos lá, Uzi Minas, BTOW. BTOW também estava com muita resistência, aqui no 68, não voltou a superar, bateu mais uma vez e continuou renovando mínima. Mínima essa que parou nos R$56 praticamente. E só de a gente olhar para o OBV, a gente vê que está aqui embaixo ainda, né, que ainda tem um sinal negativo. E estão vendo o vazio gráfico que eu comentei anteriormente, né, esse vão que tem entre as médias? Só que se a gente olhar a disposição da média de 200, ainda há aqui uma pressão, né, sobre o BTOW,
fraca, no sinal negativo ainda. Então, se ela estivesse flat, a recuperação, ela poderia conseguir uma recuperação maior. Porque a média flat, muitas vezes, né, ela quer dar o sinal de que o preço ainda vai voltar ali. Agora, você também precisa saber o momento, né, que esse preço vai ter condições de voltar ali, né? O papel vai conseguir voltar para aquela faixa. Bom, não é o caso de BTOW ainda, porque é primeira tentativa e a principal resistência dela está justamente nesse nível. E ela está aqui ainda trabalhando a zona de compra que eu tenho, né, do fibo traçado. Então, aqui, pela 1 hora, né, ela mostrando alguma rejeição aqui no 65, não confirma o rompimento, então é onde ela pode voltar a trabalhar esses níveis mais uma vez, pelo menos parar no 58, no limite aqui da faixa do FIBO. Principalmente por essa mega barra que ela fez aqui anteriormente, no início do mês. Então, assim, semana ela também está tentando, né, ainda assim, maior recuperação, que ela já chegou mais uma vez no fundo aqui desse alargamento. E sinal também que ainda é negativo, mas negativo, né, ainda não me dá maior correção. Das análises anteriores, eu já tinha marcado aqui os 48, que era bem provável que ela atingisse esse nível, continuasse. E assim, essa possibilidade ainda existe, porque se ela não superar 68, é onde ela volta mais uma vez para cá. E ainda pode continuar renovando o mínimo. No mês, igual, né? Porque ainda há grande possibilidade dela renovar mínimo, apesar de eu não ter confirmação no mensal. Mas assim, mês de maio, né, ela deixou aqui um engolfo e um falso pin-bar. Só que esse engolfo, para trazê-la para cá de novo, vai depender muito, né? Se ela superar aquela zona anterior, né? Se ela conseguir ampliar movimento acima dos 68, porque se não conseguir, ela vai voltar para cá. Então, aqui, ela me deixou um falso pin-bar também, apesar desse engolfo. Então, eu tenho limite de movimento. No máximo, o BTOW pode conseguir andar até R$70, porque a gente tem sombras de candles aqui, né, do início do ano. Pode ser que ela consiga aqui. Isso aqui já me dá limite. O que eu ainda vejo é grande probabilidade dela continuar renovando o mínimo. Mas, por enquanto, que a gente tem essa região aqui, até os R$70 a gente tem possibilidade. Se ela não conseguir sair dessa região, sai fora, né? Não pense em compra, porque ela vai voltar para cá. Mesmo porque a gente tem sombras aqui, olha, de final de abril, 3 toques aqui, próximo aos R$70, por isso é onde eu falo que ela ainda pode conseguir movimento até aqui no máximo, porque ainda é uma pressão negativa nela. Local Web também vem corrigindo bastante, estão vendo que ela conseguiu voltar, né, nos R$30 no início de maio, para se aproximar, aliás, mas não testou o número inteiro, entrou maior correção. A gente tem possibilidade aqui de um fundo duplo, né, mas ela só confirma aqui em cima também, né, nesses R$30. Então, ela avançou na primeira tentativa, voltou a buscar, ainda pode voltar a buscar essa abertura aqui, ainda pode testar mais uma vez os R$23, para aí sim conseguir maior recuperação, né? Por enquanto, ela tem que superar também essa região aqui de R$26, 25,50. Movimento que ainda tem um sinal negativo, né? Na semana, o que a gente consegue ver é um grande triângulo sendo formado aqui, só que assim, ela só consegue maior movimento aqui em cima. Se ela não superar de novo, é onde ela volta. E o suporte principal que a gente tem é R$20. Também, se ela romper, deixa eu colocar aqui. R$20,50 que está na sombra ali daquele candle.
mínima, final de março. Aliás, é 21. Porque fez 20,90, mas não rompeu. Então, a gente tem suporte-chave no 21. Se ela perder esses 21, que provavelmente ela tem grande chance de voltar a testar, mas ainda não tenho confirmação de maior movimento, se ela romper, ela ainda tem mais um pouco aqui para andar. Se mais um pouco, voltar a buscar essa abertura, então a gente tem R$16 ainda, né, para ela continuar movimento. Semana. No mês, idem. Por quê? Né? Porque ela pode voltar em 21, porque ela deixou sombra, principalmente no mês de maio. A gente tem um falso pin-bar, né, também, o que me deu limite, o que me dá um limite de movimento. Então, provavelmente, se ela conseguir a recuperação, ela não vai passar desses R$30, por enquanto, e é onde entra a maior correção para ela. E fica por aí, né? Se ela romper 21, ela ainda continua mais um pouco, até os 16, se aproximar dos R$16. No momento que ela vai flutuando aqui, vamos ver que movimento que ela vai definir. Ou ela corrige mais, renova mínimo, ou consegue maior recuperação. Isso a gente só consegue aqui, ela só consegue acima dos R$30. Para local web. Sabesp também, né? Vou pegar algumas só, porque senão fica muito extenso o vídeo. Sabesp. Bom, a Sabesp, ela ainda conseguiu voltar aqui em 43, né, que a gente tem aqui uma... A gente tem aqui uma resistência forte nesse nível. Ela até tinha trabalhado aqui num suposto oco invertido, mas ela voltou e não conseguiu superar, deixou sombra. E ela conseguiu também voltar para cá por conta de notícias, né, que o regulador até... são notícias em questão de ajustes tarifários, né, mas questão também de proposta de privatização ou capitalização até o fim de 2022. Então, assim, foi por conta de notícias aqui que ela ainda voltou nos 43, porque quando ela estava aqui embaixo, né, eu até tinha mostrado aqui um vazio gráfico, né, que ela tentar voltar em 47. Só que a média, né, ela estava aqui apontando um pouco para baixo. Se ela tivesse flat, era diferente. Mas ela ainda estava apontando para baixo, a gente tinha aqui, né, um sinal negativo ainda para a Sabesp. Porque o OBV ainda está aqui embaixo, então ela pode voltar nesses 36 mais uma vez, ou abaixo, né, nos 34, que foi onde ela fez fundo, 33,79. Então, assim, ela acabou perdendo, né, também bastante no mês de maio, por conta disso. Mas ela acumulou até 8,53, né? As informações aí do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente, de que não iria priorizar essa proposta de privatização. Que também não foi, assim, novidade, né? Por isso ela acumulou pouco aqui nas quedas, 8,53. Mas que impacta, né? Tem um impacto negativo aí para o papel, né? Ao contrário da Eletrobras, que com as questões, né, as discussões sobre privatização, voou. E processo esse que vai avançando, né, cada vez mais. Então, assim, Sabesp, né, ela provavelmente pode voltar nessa sombra ainda no mês de março. O principal suporte que a gente tem para ela, né, é a sombra do mês de março do ano passado. Então, a gente tem aqui a região de R$30. Aliás, aqui em 34,50, como suporte mais forte, né? Se perder, é onde ela vem de encontro à média até. Mas aqui, sinal que ainda não me dá esse maior movimento ainda. Semana, é bem provável que ela continue, que ela volte mais uma vez nesses 34,50.
E a principal resistência está aqui, porque também é uma zona de FIBO, 38,2. Então, gente, é bem provável que ela continue, né? Vou tirar isso daqui. É bem provável que ela continue e volte aqui mais uma vez. Estão vendo aqui o bloqueio, forte bloqueio nessa região? Agora a gente tem 40, que é resistência mais próxima. Então, assim, ainda tem um impacto bem negativo aqui para ela, né? Agora a gente tem essa zona dos 40, e ela só consegue maior movimentação acima de 43. No momento que ela vai trabalhando aqui, já trabalhou uma vez, voltou, já trabalhou outra, provavelmente não volta mais uma vez, e onde ela continua. Movimento bem limitado, pequeno retângulo aqui, porque a gente tem a zona do gap, logo acima do início de maio, então é onde ela deve continuar. Pode voltar para cá para os 34,50 sim, mais uma vez. É a pressão negativa que a gente tem, confirmação também dos osciladores. Para ela, né? CSN também corrigiu bem, inclusive na sexta-feira, né? Perdeu aqui, fechou em 2%, mas a mínima, né, mais importante aqui, a região mais importante, a gente tem a região de 43,50, porque se for rompida, a gente tem um micro pivô, e é onde ela volta para cá trabalhar os R$40. Tem um pequeno pivô, se romper aqui, aqui a região de 43,50, essa mínima, que ela corrigiu, e aí formou aqui um piercing line, onde ela voltou, né? Ela voltou a se aproximar dessa zona de gap aqui nos 48. Se ela voltar para cá, voltar a romper esses 45, ela volta até essa mínima nos 43,50. Se perder, a gente tem um micro pivô de baixa, e onde ela continua mais um pouco até os 40, também são as máximas aí de janeiro desse ano, praticamente, né? Primeira resistência que a gente teve aqui. Sinal que é fraco, mas aqui não confirma ainda maior movimento, só vai confirmado aqui embaixo. Continua o destaque negativo, né, no setor aí, nas commodities metálicas. Então, aqui a gente tem sombra, que ela pode voltar a testar mais uma vez antes de entrar maior correção. Sinal que ainda é de alta para a CSN. Então, ela começa a reagir aqui nesses 45. E no mês idem, né? Deixou sombra no mês de maio. Então, pode voltar a buscar essas sombras. Se e quando superar mais uma vez os 48, por enquanto, é a principal resistência que a gente tem. O principal suporte está aqui embaixo, 43,50. Deixa eu mudar aqui. Ela vai se estabilizando ali aqui nos 45. Se ela não romper, porque tem um trap zone, pequena região de gap, movimento passado. Então, se ela não perder, ela volta dali. Volta dali, mas tem que superar 48 também para continuar, porque também é outra zona de gap. Enquanto ela vai se estabilizando aqui. Pode voltar a testar aquela sombra, então tem mais um retorno, se ela conseguir nos 50 pelo menos. Aqui, ó. Testar a sombra aqui. Por enquanto, o limite é 48. O governo mineiro também obteve liminar, obrigando a CSN a adotar medidas para evitar rompimento de barragem. Esse é um problema que já foi enfrentado pela Vale também. Então, por enquanto, fica o limite aqui. Klabin. Klabin é a mesma questão de Suzano. E a gente tinha até aqui a possibilidade de um oco, né? 27,50. Esse oco 25,48, ou seja, a gente tem R$25, né, praticamente aqui para testar, porque acabou perdendo a região 50, então já está chegando no limite dele.
Só que a gente tem uma divergência aqui escondida, ou seja, para continuar movimento prévio. Mas se agora ela romper esses 25, porque anteriormente foi uma região muito forte, muito complicada para a Klabin, ela demorou a sair desses 25. E agora a gente tem um forte suporte. Antes foi resistência, agora tem forte suporte. Eu tenho divergência escondida quando o oscilador sobe, com os fundos mais altos, e o preço cai. Ou seja, isso me dá continuação de movimento prévio. Movimento prévio que a gente tem é venda. Mas ela ainda pode continuar até esses 25, porque foi uma zona crucial para ela no passado, que ela conseguiu superar, e é onde ela começa a trabalhar para uma reação, porque na semana eu ainda não tem um sinal totalmente negativo, ainda não me confirma. Então, ela pode começar a trabalhar esses 25 para buscar um repique. E no mês igual, né, o sinal é de alta ainda. Então, aqui, estão vendo que já começou a mostrar indecisão, mesmo que ela bata esses 25, é onde dá força para ela voltar para cá mais uma vez. E esse para cá, a gente tem limite por enquanto de 26,50 para retorno à média de 200. É o que a gente tem aqui para a Klabin. Estão vendo aqui numa hora, né, começando aqui uma pequena reversão, mas ela até a região de 26,50 tem possibilidade de voltar. No máximo, por enquanto. E tem Marfrig também. Marfrig, que teve um bom movimento aqui, o último dela, por enquanto, que foi a questão aí da participação da Brasil Foods. E aqui, né, inclusive ela aumentou o capital, agora já cerca de 31,66%. E Brasil Foods, que foi o destaque, né, para o último mês, né, por conta disso. Então, aqui o que acontece? A Marfrig está com forte suporte em 18 por enquanto. É o que a gente tem aqui, né? Então, ela está se estabilizando aqui. Ela tem retorno nessa sombra mais uma vez, ou seja, voltar a trabalhar a zona de R$20. Bom, movimento que está prestes a se consolidar, ou seja, ela voltar para cá. É o que a gente tem por enquanto, né? Na semana idem, como deixou sombra de movimento passado, é para onde ela volta. Então, assim, outra dica também. Estão vendo aqui que o mês de maio, a gente tem um grande engolfo de baixa. Aliás, a gente tem desde o mês de abril. Aliás, desde a semana de 10 de maio, isso aqui é semanal. Estão vendo que ela voltou a buscar isso, né? Então, assim, quando a gente tem um padrão de reversão, mas esse padrão tem muita sombra, não vende num primeiro momento, não. Porque ele aciona, o papel vai acionar, foi esse caso aqui, da semana seguinte, mas ele volta lá. Então, cuidado, cuidado. E seja para qualquer tempo gráfico. Seja para qualquer tempo gráfico. Não entra de primeira, porque o ativo vai voltar naquela faixa de preço para testar mais uma vez antes de confirmar o padrão. É o que quer que seja ali. Então, é onde ela volta. Mensal a mesma coisa e movimento que ainda é de alta para a Marfrig. Por enquanto, a máxima histórica dela, né, que ela renovou, está em R$21,21. Então, a gente tem caminho para ela, tem 21. Ela só consegue, né, maior movimento, né, rompendo, renovando máxima histórica. Se ela romper os R$21,21, é onde ela renova em R$21,50, por exemplo. Os frigoríficos aí essas últimas semanas têm enfrentado, né, alguns obstáculos, né? Foi Minerva e a Marfrig, por conta do governo argentino, né? Parou com as exportações lá, e a JBS, que enfrentou, né, teve aí ataque, né, um cyberataque,
E alguns países também, né, cortaram as exportações dela. Acho que Rússia e Austrália, o Arábia Saudita também. Alguns países cortaram exportação. Além dessa questão aí da valorização do real, agora complica para elas também, né? Complica e é onde limita o movimento. Mas, né, que já teve também um movimento, JBS também andou pra caramba, né? Renovou máxima histórica. E assim, Mafrigo que tem para fazer é retornar por enquanto nessa sombra, então tem caminho até 20,50 por enquanto, né? Por enquanto. Os papéis que tiveram mais subir em maio. Então, vamos lá, vou pegar alguns. Eneve, que até então, quem liderava o movimento era Brasil Foods, mas já nos 45 do segundo tempo, a coisa reverteu. Foi onde entrou aí a Eneve, né? E aqui, ela tinha um primeiro suporte na região de 17,50. Por quê? A abertura desta mega barra aqui no dia 31 de maio. E agora o que ela tem para fazer? É voltar para cá. Só que aqui, olha, em 1º de junho mesmo, né, ela mostrou muita rejeição aqui. Então, se ela conseguir voltar, no máximo é 18,50. A gente tem 17,50 como primeiro suporte por enquanto para ela. Vai se estabilizando aqui. 17,50. Primeiro nível de suporte. Ela fez mínima justamente nesse nível, cravou. Mínima 17,50. Cravou aqui no dia 2, na quarta-feira. Começando aqui, 17,70. E a gente tem um principal suporte por enquanto, 17,50, que também coincide com as máximas aí de março, se aproximar, então já dá suporte. Tem uma abertura também de 12 de abril. Então, por enquanto, ela está bem, tem um bom suporte aqui, o movimento que ainda é de alta para ela. E aí ela já começou a reagir, né? Só que a gente tem sombra, né? Então ainda vai mostrando alguma indecisão, mas se ela aqui voltar, né, a superar 18, é onde ela volta também mais uma vez para níveis mais altos. Por enquanto a máxima dela está em R$19 praticamente, 19,08, ela precisa confirmar esse rompimento, né, para avançar. A longa sombra não me indica reversão ainda, porque o movimento é de alta que está para se confirmar. Só que enquanto ela não sair dos 19 também, é onde ela vai voltar ali para aqueles 17. Como eu tenho um rompimento aqui de número 50, porque também entrou rejeição no movimento passado, aparecer uma longa sombra, né, do movimento, após o movimento anterior de forte, isso aqui me dá continuação. Agora, resta saber se ela vai sair dos 19. E no mês, né, por enquanto também, não tem o sinal de reversão, o sinal é de alta por enquanto. Só que aqui, né, o limite para a Eneve é justamente 19,50. O movimento, apesar, né, da recuperação, é fraco. Por quê? Porque está na sombra desse candle aqui. Candle esse de setembro de 2014. A Eneve vem caindo já há bastante tempo. Então, é a primeira tentativa ainda. E o máximo que ela ainda pode conseguir, se superar 19, é 19,50, né? Porque ela fez uma pausa aqui, durante longos meses aqui de 2014. E ela confirmou em setembro, onde entrou forte rejeição. Então, primeira tentativa ainda para a Eneve, que ainda pode continuar até 19,50. Então, maio foi mês de novo recorde de alta para a Bolsa.
e por enquanto vai deixando aí o tempo ruim para trás. Por enquanto, que também ninguém tem bola de cristal, né? Esse bom humor, por enquanto, também, esse bom humor tem nome e sobrenome, que foi a retomada econômica. Retomada aí da economia, essa expectativa da vacinação, né? E a retomada da atividade foi muito mais forte agora em maio, quando houve a reabertura depois de um segundo período de lockdown. Mas, assim, Europa, né, também já está vivendo uma terceira onda, né, assim como os países asiáticos, né, inclusive a Índia, que teve uma piora, e aí, né, onde o Brasil também ainda pode enfrentar. Só que o que eles dizem, né, que estão dizendo é que se houver uma terceira onda, não vai ter tanto impacto como as anteriores. Será? Não sei, né? A taxa de desemprego ainda no Brasil ainda é muito alta. E o que está havendo aí com os estrangeiros, por enquanto, é especulação, né? Estão considerando o Brasil muito barato. Não tem investimento. Mesmo porque a situação do Brasil, né, com uma economia fraca, quanto mais fraca a economia, pior é o desemprego e pior é a criminalidade. Então, quem é que vai investir num país com uma alta taxa de criminalidade que a gente vê aí no Brasil? É que ninguém tem sossego para ter nada, não tem direito a ter nada. A gente o que só vê é que a coisa só piora a cada dia que passa. Né? E eles estão matando por nada, por pouca coisa. Então, assim, fica complicado, né? Fica complicado. Ainda está tentando segurar a onda, né? Porque o cenário fiscal ainda está fraco também, né? E essa turbulência política, vai tentando segurar o tchan aí com essas parcelas de auxílio, mas que também esse ano são bem menores, né, agora, e a vacinação também, né, tem que começar a melhorar, porque senão vai ficar difícil, né, para as pessoas voltarem às ruas. O consumo também ainda está fraco, porque o poder aquisitivo também está baixo ainda. E aí o consumo voltando a subir, né, vai favorecer o setor do varejo, né, setor de shopping, né, de forma geral. Por enquanto, né, o varejo tem apresentado aí uma melhora, mas é pela questão do e-commerce, porque as lojas físicas ainda tá ruim. Ainda está bem ruim. E aqui, né, o que ela tem para fazer tem esse retorno nos 19, que por enquanto é a principal resistência. Se ela conseguir superar, é 19,50 no máximo, porque a gente tem aquele movimento lá de 2018, e é a primeira tentativa ainda para a Eneve, né? O que a gente está vendo aqui, a gente está vendo um movimento, né, que você acha que é forte, mas joga para o mensal para você ver como é que ela é. Já corrigiu muito, né? E vem corrigindo, né, de hoje, né, para a Eneve. E foi onde a Brasil Foods também teve um bom desempenho, né? O melhor desempenho não foi com o varejo, né? Apesar dessa melhora do e-commerce, foi com a Brasil Foods. O cenário ainda positivo aí para as commodities, apesar das correções, né? A gente viu o superávit, os últimos dados aí do superávit, e os últimos acontecimentos também, essa questão aí da Marfrig, né? Comprou essa forte, tem essa participação agora, né, que aumentou para a Brasil Foods. Então, ela que teve um melhor desempenho, né? Marfrig ficou um pouco abaixo, ela desempenhou um papel muito melhor. E ela aqui está com forte movimento ainda. Então, é onde ela pode voltar nos 30 mais uma vez, que deixou sombra, estão vendo? Por enquanto é 30. Ah, ela vai continuar? Não sei. Por que entrou rejeição? Porque esses 30 tem zona de gap. E ela está se aproximando de um 61,8. Se ela continuar, né, ela tem caminho aqui até 31,50, que é no limite do FIBO. Sinal que ainda é de alta, tem força o sinal. Ela deixou aqui um gift em maio, né? Porque um movimento mais contraído, normal, após essa mega barra aí do mês de abril. Né? Aliás, da semana aí do início de maio, né? Da primeira quinzena.
Então, fechou em 28,79. Ela se estabilizou bem em 24,50, não saiu daqui. E aí deu mais um impulso agora, né, para o final. No mês, né, também tem um limite. Por quê? Porque a média de 200 está passando nesses níveis de R$ 30. O OBV ainda está aqui embaixo, apesar desse movimento. Então, e o MACD histograma também. Então, ainda não tem confirmação para andar mais. Se ela conseguir, né, superar 30, ela ainda pode tentar 31. Porque ela está aqui já no nível de 61,8. E aí, se bater em 30 e não superar, ela começa a retornar. E aqui uma correção maior que entrar para ela vai voltar a buscar a abertura dessa mega barra aqui. Então, ela vai voltar a visitar os 26, que foi o nível que confirmou a reversão para ela aqui. Então, quando entrar a correção maior, ela volta nos 26 mais uma vez. É onde ela volta. Cielo teve um bom movimento por enquanto, mas ainda não confirmou, né, a saída daqui dessa região de 4,20, que eu já tinha deixado anteriormente, e ela se aproximou, né, de 4,50, mas não testou, onde entrou essa correção. Então, vendo a média aqui apontando para baixo, é bem provável de Cielo voltar em 3,80 ainda mais uma vez, né? Sinal que ainda é de alta. E olha, como eu falei anteriormente, né, você observar a liquidez de papel, olha os 5 minutos. Como é que você vai trabalhar um day trade nisso aqui? Não tem como. Aí você joga para 1 hora, né? Você vai jogar para 1 hora. 1 hora ainda tem mais ou menos, né? Mas ainda não te dá também um bom desempenho, também que deixa muita sombra. Então, você tem que ter muito cuidado com o Cielo, porque ela tanto vai como volta rapidamente. E olha o spread dela, já próximo ao fechamento, 4 centavos. Ah, mas são 4 centavos. Faz diferença, porque se você não souber onde entrar, você sai fora de uma rapidez, né, anormal. Você nem sente que saiu. Toma stop e fala, putz, o que aconteceu? Então, assim, aqui, por enquanto, né, o que está resguardando o Cielo são os 4,20. Mesmo que volta a romper, a gente tem um número inteiro ainda, como primeira tentativa. Né? Mas que ela volta para cá, né, nessa abertura dessa mega barra, tem grande chance. Sinal que ainda é de alta, apesar do movimento para perder na força, mas ainda não tenho, né, quer dizer nada para mim ainda. Aqui também ainda não me confirma, que ainda, os osciladores ainda andam aqui embaixo, principalmente o ABV. Então, a gente está no limite de 4,50, na zona de força. E no mês, né, idem. Ó, olha a fraqueza do mensal, principalmente com o histograma. Então, aqui, é onde ela pode voltar, né, ainda a buscar essa abertura. Ou seja, níveis mais abaixo aqui de 3,50. Aliás, ela pode parar em 13,50. A gente tem suporte nesse nível. Então, ela pode voltar mais uma vez. Não tenho reversão aqui ainda para Cielo, não. Não tenho, não. Cielo só consegue maior movimento acima de 7,50. Ela começar a desempenhar um papel melhor. Abaixo disso, a gente está fraco. Mas ela tem feito bons movimentos aqui, ó. Ela fez, né, um primeiro fractal, corrigiu um pouco, fez o segundo. Agora, isso também não me garante nada. Não me garante nada. Ela parou numa zona de força, porque a abertura desta mega barra aqui de setembro do ano passado, abertura em 4,41, por isso entrou rejeição. Foi essa mega barra que deu início a essa última correção aqui também. Então, já está, por enquanto, no limite. Mesmo, né, que entre correção aqui, vai ser pequena e ela tem no máximo retorno R$ 4,00. Mas cuidado que a média, né,
Média móvel está apontando aqui para baixo, é de 200. Então, ela não está muito segura aqui, o movimento ainda não está muito sólido, não. Então, para ter cuidado.